Olha, você está vendo, pessoal? Eu gostei muito desse livro porque ele tem um roteiro, sabe? Um roteiro de prática da mediunidade. Então, ele faz parte do projeto Manuel Filomeno de Miranda e ele foi escrito por Divaldo Franco, né? Nós pegamos aqui dessa parte do projeto, vocês viram meu pé, né? Estou aqui na minha cama. Ele pegou eu peguei a terceira parte do livro que fala refletindo sobre a importância da ação. Então, ele coloca aqui para a gente assim, comentando a questão 617 de O Livro do Espírito, Allan Kardec estabeleceu as leis morais, a lei morais de que trata a sua parte terceira, que diz respeito especialmente ao homem considerando ou considerado em si mesmo e em suas relações com Deus e com seus semelhantes. Entre as leis estudadas pelo codificador, as que definem os deveres do homem para com Deus são as leis de adoração e as leis de trabalho. As que focalizam o homem em relação a si mesmo, à própria espécie, são as leis de reprodução, de conservação, de destruição. E, por fim, as que assinalam responsabilidades do homem para com seus semelhantes, que são a lei da sociedade, do progresso, de igualdade, de liberdade, de justiça, de amor e de caridade, incluindo aí também da perfeição moral. Essas leis dizem respeito às relações da criatura humana com o Criador. Então, essas duas primeiras que ele cita, as leis de adoração e de trabalho, elas foram colocadas em primeiro lugar por uma razão, porque são as leis que dizem respeito às relações da criatura humana com o Criador. E tem um especial significado, mostrar que sem o movimento da alma na busca de Deus e sem a compreensão de como identificar-se com Ele, através do pensamento e da ação, é impossível avançar no desenvolvimento das faculdades de que se dispõe, pois são instrumentos de planificação e dádivas de Deus para seus filhos, que são os herdeiros de faculdades embrionárias, que lhe jazem adormecidas. Então, são os compromissos que nós trazemos, né? Todos nós somos médiuns. Uns vêm com o compromisso de dar expansão a essa mediunidade, né? E de aplicá-la a serviço do bem, né? E aí ele fala, como essas faculdades embrionárias estão adormecidas, ele vai aprendendo a pouco e pouco a concentrar o pensamento no que faz, adquirindo a memória pela repetição das experiências, até acordar a consciência e projetar-se, através da vontade, sobre o mundo, impregnando a criação com suas marcas pessoais. Então, esse trecho, né, metaforicamente, a gente pode fazer um link com o nascimento da gente nesse planeta, né? A gente vem como um bebê com todas essas memórias adormecidas e fisicamente, organicamente, né, psicologicamente e cognitivamente, a gente vai caminhando, desenvolvendo, pouco a pouco, a gente vai aprendendo, né? E a gente vai aprendendo e vai adquirindo, então, essas memórias começam a vir, começam a tomar corpo na nossa, né, no nosso eu superior, aqui no na nossa consciência, né? Bom, ao longo desse desenvolvimento, a gente vai ganhando robustez, estrutura e vai impregnando
a criação com as nossas marcas pessoais. Então, vai mesclando isso. O eu divino, que o Adão sempre fala para a gente, né? E o nosso livre-arbítrio. Ontem mesmo o Satsanga falou sobre isso, né? Que o homem, o espírito pleno é aquele que consegue sublimar, atingir esse nível de sublimar totalmente o seu eu, né? E, e entrar em comunhão com o divino. Né? Então, aqui ele fala desse caminhar que a gente tem que fazer, desse trabalho da gente no mundo, né? Dessa primeira lei de adoração e de trabalho. É nesse caminhar que se descobre, mediante seu trabalho, a engenhosidade de sua inteligência e as possibilidades cognitivas que o fazem sonhar e realizar. Assim, o trabalho apresenta-se na sua conceituação clássica, qual seja, o trabalho como uma ação produtiva exercida pelo homem visando a atingir determinado fim. Temos aqui o trabalho no sentido da ação física, né, da ação transformadora do meio, ou seja, o trabalho por meio do qual nós vamos adquirir as condições materiais para a nossa vida na Terra. E aqui ele fala, é uma ação indispensável à vida na Terra. Por outro lado, o conceito espírita de trabalho alarga essa compreensão e traz novos horizontes para o que é essa ação produtiva. Aí nós vamos ver lá na questão 675, né, quando Allan Kardec indaga as entidades. Só devemos entender por trabalho as ocupações materiais? E ele obtém a resposta: não, o espírito também trabalha com o corpo. O espírito também trabalha como o corpo. Tal ocupação útil é trabalho. O que ele quer dizer? Que essa resposta amplia o conceito de trabalho, indicando que tanto as ocupações de natureza física quanto às ocupações de natureza psíquica, relativas à ação do espírito em si, são trabalho. Ou seja, o espírito encarnado, ele trabalha tanto na dimensão exterior, modificando e melhorando o meio à sua volta, quanto age para modificar o interior, a si mesmo. Então, na dimensão exterior e na dimensão interior. Essa resposta evidencia o alcance e a responsabilidade de cada indivíduo no que diz respeito à ocupação do tempo. Pois é possível estar em uma atividade consumindo energia vital em abundância, né, consumindo muita energia vital, sem estar trabalhando. Por quê? Porquanto que tem ocupações fúteis ou perniciosas que não podem ser consideradas trabalhos. E aí aqui ele até classifica como antitrabalho, ou seja, o obstáculo colocado pela força ignorante do mal nas engrenagens do progresso da Terra e do nosso progresso. Então, ele chama a atenção da gente, gastar energia com inutilidade, com ações viciosas, com ações que envolvam perversão moral, fúteis, configura uma lesão à consciência de onerosas consequências para o espírito imortal, que exigirá em futuras encarnações trabalhar de forma expiatória em condições sacrificiais e no limite das suas forças. A gente sempre conversa sobre isso, né, Abadia? Que a gente tende, claro, pelo instinto de caridade, ou de querer bem o próximo, às vezes a gente tende a sentir pena, né, compaixão daquele irmão. Isso mesmo.
Não é errado, né? Mas a gente não pode esquecer o que o Espiritismo explica para a gente, né? Que as coisas que a gente vê já no nosso plano, né? Então, eu achei muito interessante isso aqui, porque eu remeti a esses irmãos, por exemplo, catadores, né? Esses irmãos que trabalham em condições subhumanas. Claro que ali tem todo um conjunto de situações, né? O que foi explorado numa encarnação anterior vem como o que foi explorador vem como explorado e vice-versa, né? E também aqui essa mensagem que nos chama atenção, ó. Pode ser que também determinadas pessoas que passam por essas situações, ou até mesmo nós, né? Quem sabe se a gente não gastou nosso tempo em ociosidade, né? Numa outra oportunidade. Então é algo para sempre a gente estar lembrando, né? O Adão sempre fala, né? Não pode ficar parado, né? Ele fala, ninguém sabe o dia e a hora, né? Então, isso eu achei muito interessante. Inadmissível, ele continua. Joana de Ângelo, desculpa, na obra Momentos de Consciência, capítulo 1, compara a nossa existência terrena a uma empresa, propondo algumas regras para o êxito, entre as quais destaca-se: nunca cedas lugar à hora vazia. São palavras de Joana de Ângeles, que se preenche de tédio, mal-estar ou perturbação. O que faças, faze o bem com dedicação. Por conta dessa orientação, a expressão proverbial, abre aspas, o importante é fazer o que se gosta, fecha aspas. Aí ela manda complementar com o seguinte: pode ser complementada com essa outra. Abre aspas. Se o fazer é digno, é preciso aprender a gostar do que faz. Eu achei isso de uma importância na vida, né? Na minha vida, na vida da gente, porque quantas vezes a gente está negando o trabalho que a gente tem, né? O trabalho que nos dá o pão material e, às vezes, o trabalho que nos dá o pão espiritual, aí mesmo na casa espírita. É designado para fazer uma coisa, mas a gente fica, não quero fazer isso, fica cuidando do que o outro está fazendo, quer já se meter no que o outro está fazendo, não cuida nem do seu e não dá, né? Eu achei isso de uma seriedade tão importante e também para chamar a atenção da gente do negócio da gratidão, né? Hoje as pessoas usam gratidão, gratidão, parece que ficou uma palavra tão, né, comum, mas olha o peso dessa palavra, o sentido dessa palavra, a energia que essa palavra tem, e que nós temos que aprender a usá-la, a colocar na nossa vida realmente de uma forma consciente e responsável. Sermos gratos, né, pelo trabalho que nós temos, seja ele do pão material ou pão espiritual. Sermos gratos pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso agora, né? Que é o que o Adão vem ensinando, tentando falar para a gente. A gente tem que viver o agora, esse momento. Então, se a gente não consegue perceber esse momento, a gente acaba perdendo a oportunidade, né, de dar um passo para frente. Porque a gente entra naquele círculo vicioso de reclamar. Ah, porque essa casa não serve, porque essa roupa não serve, porque esse corpo não é bom, porque eu não quero minha cara assim, eu queria meu cabelo assado, esse carro meu é velho, esse trabalho meu não serve, e a gente perde de colocar essa mensagem que está aqui, esse aprendizado. Ó. Não é só fazer o que gosta, é importante. Se a gente consegue conciliar, ou pela graça divina, a gente já vem com o nosso pacotinho, né? Pronto, assim, na hora que a gente vai reencarnar, a espiritualidade, os engenheiros siderais falam, ah, Selma, que coisa boa, você tem bastante bônus hora, então você vai descer lá e você vai ser feliz no seu trabalho, você vai trabalhar exatamente naquilo que você gosta, né? Se não é assim, se nós ainda não alcançamos, né,
possibilidade, nós temos que fazer aquilo que está colocado para nós e aprender a gostar daquilo que está colocado para nós. Porque em alguma coisa isso vai servir. Porque nada é por acaso, né? Não tem esse negócio de acaso, né? Com Deus, com as coisas divinas. Na vida da gente não tem esse negócio do acaso. Está tudo posto, tudo certo. Então, a gente que tem que aprender a gostar de fazer o que a gente está fazendo. Não é a hora vazia, a do repouso. Ela chama atenção, né? Desculpa, ele aqui, o autor. Ele fala que não é aquela hora do repouso, quando a gente vai descansar do nosso labor produtivo. Isso não é hora vazia. Isso é importante, é a hora do descanso físico, mental, né? Mas também ele fala que é importante, a fim de que se experimente um tanto mais de liberdade de modo a atender outros compromissos existenciais fora da vida profissional, porque senão a gente também cai no erro de viver só para o trabalho material, só para o trabalho, naquela loucura, querendo, aurindo, não, preciso trabalhar, preciso adquirir, preciso isso, e a gente esquece que a gente tem outros compromissos, outros papéis, tem outras situações a serem olhadas, né? Por isso que eu falo, meu Deus, como é importante tudo isso que a gente aprende, né? Que eu cheguei aí, por exemplo, na casa acabada, né? E o Adão falava, tem que dividir o tempo, cabocla, 8 horas para isso, 8 horas para aquilo, 8 horas para não sei o quê. Eu falava, essa conta não fecha, Adão. Ele falava, tem que fechar. E aos poucos a gente vai conseguindo administrar isso, né? Aí ele continua, numa ocasião, recebemos, ele cita um caso aqui, uma entrevista num atendimento fraterno que a pessoa estava num conflito. Ele tirava o seu sustento e da família num bar de periferia, onde se via obrigado a atender ébrios e viciados, de toda forma. E aí, depois de um tempo, ele começou a perceber que essa situação passou a incomodá-lo. E na entrevista ele indagou, o que fazer? Né? Largar o trabalho? Jamais a gente vai falar para uma pessoa, né, abandonar o trabalho, que é o sustento dela. Mas o que o autor chama atenção? Que esse conflito, ou essa dualidade, era a consciência, né, da voz divina alertando ele, né, para que procurasse se harmonizar com as coisas mais positivas. Então, nessa entrevista, orientaram isso a ele. Procure se harmonizar com as leis divinas e com a sua obra. E ele, o pai, que é o maior interessado no nosso êxito, não regateará ajuda nem recurso para auxiliar na tomada de relações justas. E você ora e começa a estudar uma outra forma de ganhar a vida. Naturalmente, não se precipite com medidas intempestivas, mas não deixe que o assunto que é urgente caia no esquecimento, por falta de coragem ou distração. Bom, passou um tempo, muitos meses, ele reencontrou com essa pessoa. E ele estava numa sala de aula do curso básico do Espiritismo e falou, estou muito contente, passei no vestibular, estou na faculdade e também aqui, estudando Espiritismo. E aí, né, o entrevistador teve uma curiosidade de perguntar do barzinho, mas ele resolveu não perguntar, para não invadir a privacidade. E nessa hora, a espiritualidade o instruiu, dizendo que o barzinho daquele amigo estaria em outras mãos, tinha sido transformado num outro comércio. Né? Então, quer dizer, a providência divina entrou ali. Né? Esse exemplo nos leva a pontuar 2 conceitos de trabalho aqui apresentados. De um lado, o trabalho como ação indispensável à subsistência corporal, e de outro,
o trabalho em busca da transformação íntima, em busca de novos estágios de consciência. O amigo que mencionamos transitava de um estágio para o outro. Né? Então, é isso quando a gente começa a procurar, falar, eu preciso procurar um rumo na minha vida, eu preciso retornar para o centro espírita, ou para o templo, ou para a Umbanda, ou para a igreja, ou para, sei lá, xamã, fazer meditação, não importa. O que quer dizer isso? Que a consciência da gente começa a cobrar a nossa religação com Deus, com o divino, com a evolução, né, moral, que é a mais importante, que foi a que Jesus veio nos ensinar. Bom, esse foi um exemplo citado no livro, né? Aí ele volta aqui, além desses, há um terceiro conceito que está relacionado à ocupação do tempo livre. O critério pela pessoa utilizado para administrar o tempo livre identifica o nível intelectual e moral e de consciência que ela estagia. É por aí que muitos heróis são revelados, aqueles que se permitem uma vida paralela verdadeiramente sacrificial, dedicando horas do descanso para as tarefas do voluntariado, nas igrejas, nos centros espíritas, cursando escola, universidades, preparação para o futuro, em grupos voluntários, né? Sem se abdicarem do presente. Então, aqui ele destaca que as pessoas que já conseguem aplicar todo o tempo livre dela, aquele período destinado, né, ao seu descanso, tem pessoas que já conseguiram atingir esse nível de consciência e usa esse tempo também em favor do próximo, né? O que levou nesse rol, incluímos o exercício nobre da mediunidade, né? Então você vê que a prática da ação, como ele fala aqui, né? O título refletindo sobre a importância da ação. Então o médium ou qualquer outra pessoa, ele pode desenvolver um trabalho voltado ao desenvolvimento moral, ao desenvolvimento caritativo, ao amor, de várias formas, principalmente no exercício nobre da mediunidade, né? Joana de Ângeles afirma que o médium fiel ao seu compromisso faz duas encarnações numa só. Olha só. O médium fiel ao seu compromisso mediúnico, né, faz duas encarnações em uma só, pois além dos seus deveres humanos, vive essa outra vida paralela, administrando a condição interexistencial que a sua paranormalidade impõe. E quantos exemplos, né, a gente tem desses médios, trabalhadores que já conseguiram, né, dar esse passo, né, e que nos serve de parâmetro, de incentivo. Né? A ocupação útil na hora destinada ao lazer indica uma compreensão mais profunda de noção de trabalho. Representa o despertar da consciência para o engajamento voluntário em obras de caráter assistencial, beneficente e ou educacional, tendo em vista não apenas a satisfação pessoal plena, mas também as necessidades das outras pessoas. Esse tipo de trabalho denominamos de ação de caridade, que, conforme será demonstrado adiante, não se realiza sem que a ação da transformação íntima seja empreendida. O movimento da alma em busca do Criador supõe aprendê-lo pela oração e externá-lo pelo trabalho-ação. Eu lembro, acho que a Badia também vai se lembrar, não sei se ela estava esse dia na sala de cura, que o mentor, não vou lembrar o nome, mas um dos mentores, né, que coordena ali o trabalho, ele falou para a gente o verdadeiro SOS. Eu nunca mais esqueci aquilo, hein, Abadia? O verdadeiro SOS é o serviço, oração e silêncio. Olha que bonito.
serviço, oração e silêncio, né? E acho que vem de encontro com isso. Aprender o movimento da alma em busca do Criador supõe aprendê-lo pela oração, quer dizer, religar com o Criador, com o divino, pela oração, pela meditação, né? Pela elevação da consciência. E externá-lo pelo trabalho, ação, que é também que sempre a gente tem visto. Não adianta só a gente estudar, a gente tem que transformar um pouco do que a gente consegue, todo esse conhecimento, em ação, porque você não fecha essa conta. Tem uns que só estudam, outros também que só estão na ação, não estudam. Então, essa conta, essa conversa, ela tem que fechar. Por isso que a nossa casa espírita, ela é tão favorável a isso, porque ela nos dá a oportunidade de trabalhar, de aprender, de estudar, né? Nos ensina essa religação com o divino, então a gente tem que procurar colocar tudo isso em prática. Voltemos aqui. Se o engajar-se nas obras da inutilidade é um grande mal, um antitrabalho, né, à luz do conceito espírita, estar na obra do bem, desculpa, se o engajar-se nas obras da inutilidade é um grande mal, um antitrabalho, é um equívoco de gravidade equivalente. Estar na obra do bem, porém numa atitude incompatível com as propostas esposadas. É um outro alerta que o autor nos faz, né? Também estarmos num trabalho, no engajamento, num trabalho caritativo, num trabalho de benemerência, num trabalho qualquer voltado ali ao estudo, à reforma íntima ou ao atendimento do irmão, né? Nós também temos que estar por inteiro. Não adianta a gente estar ali e estar pensando em outra coisa, estar ali e estar conversando outra coisa, né? Que às vezes a gente cai nesse deslize, né? A gente vê muitos assim dentro da nossa casa isso acontecer, a gente mesmo às vezes, né, se deixa levar por essa situação, que é quando às vezes, né, os nossos coordenadores param ali, estão de longe, olham tudo, estão vendo o plano material, o plano espiritual, né? E a gente, ao invés de somar esforços com eles para manter um ambiente elevado, né? A gente se deixa entrar na conversinha cruzada, na brincadeira, esquece que em todo lugar ali é um templo, né? Existe um trabalho em conjunto material e espiritual, né? Então, assim, serve para todos nós esse alerta, né? Cumpre, portanto, analisar com quais tarefas ocupamos nosso tempo livre. Mais que isso, com qual sentimento realizamos as tarefas que ocupam nosso tempo livre. Identificando a desarmonia ou descompasso entre nossas atitudes ou sentimentos frente à atividade proposta, devemos reflexionar sobre a superação do conflito, encetando uma marcha que nos traga maior satisfação e possibilidade de crescimento, seja na atividade anteriormente executada ou seja numa outra. Então, se a gente está experimentando, né, algum trabalho, vamos pegar aqui na parte do trabalho material, né, da nossa sobrevivência, como citou o exemplo aqui, né, e a gente identifica uma desarmonia, um descompasso, na medida do possível, e com muita oração e vinculação, né, à projeção divina para construir uma outra opção de trabalho, a gente vai buscando isso, né? Mentalizando, vibrando, trazendo para nós uma outra oportunidade de trabalho material que nos dê maior satisfação. E também no trabalho
moral, né, no trabalho espiritual, quando estamos colocados em alguma atividade que não está legal ali, por alguma razão a gente, né, não precisa entrar em sofrimento. É conversar com o coordenador, né, é conversar com a espiritualidade, pedir que ela conduza, que ela mostre por que você está trabalhando ali, o que será que eu tenho que aprender ali, e até aonde que vai isso. E que quando a gente estiver mais preparado, que possa, né, ser encaminhado uma outra execução, uma outra obra, né? Às vezes a gente fala assim, né, dessa forma, mas isso é tão natural, isso é tão simples. A gente que vai se acostumando a conversar com a espiritualidade dessa forma assim tão pessoal, tão íntima, né? Porque eles são assim, amorosos, a gente vê ali, a gente vê na casa, quando eles vêm falar com a gente, quando eles trazem mensagem, como que eles falam com a gente assim, igualmente, né? Sendo claro que a gente sabe que estão anos-luz de nós. Então, o que que eles mostram para a gente por meio dessa atitude? A humildade para que a gente quebre essas barreiras, para que a gente possa conversar com eles dessa forma, colocando, pautando as situações do dia a dia, né? Ô, meu irmão, me orienta, me mostra para onde que eu tenho que ir, né? Esse lugar é bom, esse lugar não é bom, né? Me ajuda. Então, isso, quando a gente realmente começa a colocar isso em prática, é tão melhor, sabe? Fica mais, parece que a vida fica mais simples, porque é uma coisa que o médium, a gente quando está na mediunidade, a gente tem, não sei vocês, mas a gente tem muita dificuldade de dar atenção à intuição da gente, né? Aquele negócio, aquela vozinha que a gente fala, a intuição que vem, ou é a intuição, ou é a inspiração, mas aquela coisinha que vem lá dentro, assim, na sua cabeça, às vezes vem no seu ouvido, né, na sua consciência, você fala, será que, eu estou pensando isso. Às vezes é a espiritualidade que está falando com a gente ali, e a gente está perdendo tempo de ouvir, né, de seguir aquele rumo. Bom, por isso, o João Evangelista, ele reportava-se a palavra de Jesus. O meu pai trabalha até hoje, e eu também. Equivalendo-se esse ensino a uma convocação. Trabalhai também. Tem outra citação aqui de Leão Tolstói, que ele fala assim: arar e orar, enquanto Paulo de Tarso recomendara o orai incessantemente, configurando os dois pensadores esse binômio oração e ação, ação e oração, posto que um termina quando o outro começa, e vice-versa, sendo ambos fases de um só movimento da alma no seu processo de identificação com a fonte de onde foi gerada, figurando-se como um retorno, dado à ilusão que cultivou de ter-se dela separado. Né? Então, a gente tem essa sensação, né? Parece que a gente está aqui e Deus está longe, né? Até porque desde quando a gente é criança, a gente aprende assim, né? A gente procura Deus olhando para o céu, olha só, né? Então, por quê? São as crenças errôneas, né, que foram passadas para a gente e que a gente leva tempo para remodelar. Mas, na verdade, esse Deus, ele está dentro da gente, né? Nós estamos ligados a ele constantemente. Aí o livro continua: de finalidades relevantes, o agir em todas as dimensões é bênção de Deus, ofertada à criatura a fim de que, através do próprio esforço, suplemente suas necessidades, tanto física quanto psíquica, enquanto vive na Terra, cumprindo o papel que lhe cabe desempenhar e preparando para novos voos mais amplos, sem limites, quase eternidade afora.
Carecem, portanto, de fundamento ideias preconceituosas e enraizadas na mente do homem, fruto da consciência de culpa que o acompanha de encarnações passadas, desde recuadas eras de que o trabalho é uma condenação a si imposta pelo Ser Supremo, quando, na verdade, é que trabalhar constitui lei da vida, ensejando a criatura, né, ensejando para a criatura um manancial perene de estímulos que revigora e ilumina a inteligência, criando progresso. Né? Então, aqui, acabei de falar de crenças negativas, né, crenças errôneas, o trabalho também, né, o trabalho no bem, o trabalho no amor, foi passado para a gente dessa outra forma, né, tem que fazer isso, porque senão você não vai para o céu, né, tem que fazer aquilo, porque senão é pecado. Então, a gente sempre vai procurar desenvolver um trabalho de bem, no amor, na caridade, ou estudar, ou praticar alguma religação com Deus, pelo medo, né? Porque eu preciso fazer, porque senão eu vou para o inferno, né? Como falam, que hoje a gente sabe que é, né, inferno, umbral, mas são crenças erradas que foram passando, ideias preconceituosas enraizadas na mente do homem, né? Fruto de culturas, e culpa que nos acompanha de outras encarnações. Então, agora nós já temos condições, por meio de toda a orientação que a gente recebe nessa casa, de entender que, na verdade, o trabalho é uma bênção, né? E o Adão fala, trabalhar, vamos, corre atrás, não perde tempo, né? Corre atrás, né? Então, há uma conclusão que se evidencia desses comentários. Para aquele que já despertar a consciência, não há outras ações possíveis, além do trabalho, além da ação trabalho e da ação prece, porque se transita de uma para outra sem permeios, naturalmente. E porque fora dessa rota, o que existe é inutilidade e ilicitude. Nesse sentido, o exercício da faculdade mediúnica, quando guiado para a participação no trabalho de iluminação das consciências, convida para a mudança de postura frente à própria vida, incorporando a ação-trabalho como uma oportunidade para contribuir para a modificação do grupo social, a ação transformação íntima como indispensável à autoiluminação e a ação caridade como uma decorrência da consciência que desperta dos estágios primários. Então, você vê que é quase uma síntese, né, que ele faz aqui. Nesse sentido, o exercício da faculdade mediúnica, quando guiado para a participação no trabalho de iluminação das consciências, primeiro, ele tem que servir, né, e nos convida à mudança da nossa postura frente à vida. Como? Incorporando ação-trabalho como uma oportunidade de contribuir para a modificação do meio social. Outro, a ação-transformação íntima, como indispensável para nossa autoiluminação, né, nossa transformação moral. E a ação caridade, que é como uma decorrência da consciência que desperta dos estágios primários. Ou seja, a gente já faz a ação caridade não como se colocando acima daquele próximo, porque é outra coisa também que a gente tem que procurar tirar da nossa mente. Porque a gente ainda é tão viciado que a gente faz isso. Eu estou fazendo a caridade. Eu estou aqui fazendo para o outro. Eu estou... E, na verdade, a gente só está fazendo para a gente. A gente tem mais é que agradecer de ter uma casa dessa, de ter uma comunidade dessa, de ter esses irmãos que nos procuram, que a espiritualidade traz até a gente,
porque é a oportunidade que a gente está tendo de colocar em prática realmente tudo aquilo que já ensinaram para a gente e que nós estamos repetindo na escola aqui, no banco da escola. Né? Então, tem que acabar com essas ideias de que essa ação caridade é do maior para o menor, do melhor para o pior. Não, é o contrário, gente. Nós estamos ali, ó, tendo a oportunidade de nivelar e de auxiliar aquele irmão naquilo que ele mais precisa. Quantas vezes a gente para conversar com uma pessoa dessa que vai pedir um pão lá, uma roupa, e a aula que essa pessoa dá para a gente de vida, de integridade, porque eles reconhecem o erro. Eles falam, eles são sinceros, falam assim, não, eu estava preso mesmo, eu fiz isso, eu sou assim, eu bebo, eu uso droga, eu tenho HIV, entendeu? Você vê, a pessoa já conseguiu chegar ali e se despir de toda e qualquer roupinha, né? Qualquer maquiagemzinha, porque a gente faz isso, a gente esconde, né? Nossos defeitinhos. E ali aqueles irmãos nos dão prova disso aí, gente, de humildade, porque eles chegam e falam, não, eu sou isso aqui, né? Eu sou o farrapo humano, eu estou aqui, mas graças a Deus que você tem esse leite, graças a Deus que a senhora tem esse cobertor. Então, eles dão uma aula de vida e de evolução moral. É uma coisa também que eu não esqueço, que o Adão tem falado muito para a gente, principalmente para o Instituto da Família, né? Quando ele faz as reuniões com a gente. E nas sextas-feiras aí que a gente trabalha com os guardiões, eles têm falado também para mim. Não se engane com quem vocês estão atendendo aqui. Muito desses irmãos que estão encarnados aqui nessa condição, vocês vão saber quem realmente são na hora que vocês encontrarem na pátria espiritual. Que às vezes se faz uma encarnação nessa condição que é para realmente ser um ponto de cutucar a gente, né? De incentivar a gente, como aquela passagem de Jesus, né? Mestre, como que a gente vai saber quem é o nosso próximo, né? Aí ele fala, quando você ajudar um mendigo, sou eu que estou ali, quando ajudar um bêbado, um doente, não é? Então, às vezes a gente acha que ele está pior que a gente, vai ver que a gente está bem pior, né? A um operário foi dirigida a pergunta: que fazes? E ele respondendo disse: carrego pedras. Já outro, no outro instante, ele respondeu a mesma indagação, falou: não vês? Zé, o que você faz? Eu carrego pedras. Não vês? Estou construindo uma catedral. Este último são 3 situações. Ele perguntou para um: o que você faz? Ele falou: carrego pedra. Para o outro, perguntou a mesma coisa: o que você faz? Ele falou: não vês? E para o terceiro, ele falou: estou construindo uma catedral. Os 3 fazendo a mesma coisa, mas tendo visões diferentes. Este último estava consciente e desperto. Estar consciente daquilo que se faz é, portanto, o objetivo final a ser alcançado, colocando-se nesse processo à altura do empreendimento, seja qual for a natureza da tarefa, que é o que a Joana de Ângeles falou para a gente, né, aqui atrás, no livro, quando ela fala que a vida na Terra, né, como ela compara a vida na Terra como uma empresa, né? E como uma empresa tem regras e tem metas, né? E precisa ter planejamento e cumprir essas metas, né? Então, aqui no final você vê que amarra com essa ideia. 3, a mesma pergunta para 3 operários, para 3 olhares diferentes. Provavelmente os 3 estavam com pedra na mão. Mas o primeiro falou: o que você faz? O primeiro respondeu: carrego pedra. Cansado. Né? O outro nem responder quis.
já falou, você não vê? Não está vendo? É óbvio que eu estou fazendo. O outro falou, estou construindo uma catedral. Então, os três, no mesmo caminhar, com a mesma meta, mas com visão diferente, que é o que ela ensinou para a gente. Colocar amor naquilo que faz. Se a gente ainda se nós não estamos ainda fazendo aquilo que amamos, que a gente possa amar aquilo que a gente está fazendo. Então, a forma como a gente muda, né, e passa a ver e sentir tudo isso. Então, este último, isso é estar consciente e desperto, consciente do nosso papel, né, nessa encarnação, consciente de onde estou e para onde quero ir, né? E fazendo de tudo nesse rumo. Ele fala aqui, colocando-se nesse processo à altura do empreendimento, seja qual for a natureza da tarefa. Então, eu achei muito bacana essa parte. Depois também ela ainda segue, ela fala sobre ação da caridade, é um capítulo, né, inteiro que fala, dividido em 3 tópicos: ação da caridade e a ação da transformação íntima. Mas, como não dá para a gente fazer tudo no mesmo dia, né, eu escolhi só esse item aqui, que foi o que achei que, né, refletindo sobre a importância da ação. Então, por isso que eu falo que esse livro é um roteiro, porque tudo é assim, refletindo sobre a importância da oração, refletindo sobre a importância da meditação, refletindo sobre a importância da ação, refletindo sobre a importância do estudo, né? E aí eu escolhi essa parte. Talvez, pode ser que de outra vez, eu ainda peça para o Alexandre para a gente poder continuar, né, ainda usar parte desse livro, porque eu achei uma leitura leve, bem didática, bem explicativa e muito enriquecedora. Eu gostei, eu gostaria, agora deixo aberto para meus irmãos que queiram fazer alguma colocação, complementar, né, para que a gente possa depois fazer nosso encerramento. Obrigada, Selma, pela bela reflexão. E eu vou deixar de gravar agora para depois a gente poder